Fala galera, muito bem-vindos a mais um Café com Arquitetura Podcast e muito bem-vinda, Pedrita Juliane. Pedrita, deixa eu pelo sobrenome, né? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Fabiano, pela parceria de sempre. Muito obrigado. Meninos. E começamos mais um, né, Gui? Mais um. Vamos já começar aí falando uma dica. A gente deixou o podcast anterior pro Fabiano falar dica no final. Então o podcast foi gravado aí, Madeira na Construção, junto com o Kleber. Para você que tá assistindo esse, corre lá para ver a última dica dos móveis planejados do Fabiano. P, fala pra gente aí já logo, ou se você quiser pensar numa dica pra gente, pra contratar a iluminação, quem quer construir uma casa agora do zero, tá se planejando para isso, pensa assim numa super dica, se a pessoa for comprar a iluminação da casa dela, o que ela não pode errar, o que ela precisa acertar. Em todos os sentidos, não só na iluminação, mas também nos móveis, na automação, que a gente já falou aqui também no quadro, eu acho que é a prevenção. Acima de tudo é a prevenção de uma obra. Uma vez que você pense antes, existem várias formas de você economizar. Não só o dinheiro, mas também tempo, que eu acho que dentro de uma obra, qualquer coisa que encaixe na economia, ele é importante. Então, a minha dica seria isso, uma prevenção e siga o projeto, não mude o projeto, ande conforme o projeto. Aquilo foi pensado por algum motivo. Então, tenha sempre um profissional perto de você, tenha sempre uma loja, um lojista parceiro que vai conversar com os outros fornecedores daquela obra. É de extrema importância, quando você tem um parceiro, né, como nós somos há muitos anos da Guedes Bissoli, a gente conversar com os parceiros. Então, quando vem a parte da iluminação na marcenaria, que é o que a gente vai falar hoje, a gente senta, a gente conversa, entende o projeto, né, para que a iluminação ela vai agregar na marcenaria. Então eu tenho que conversar, né, no meu caso com o Fabiano, para que tudo isso lá na frente seja executado com a maior excelência possível. Nossa, eu fiquei com medo agora, você fala meio bravo, né? Fala assim. Muito bem, e falando de iluminação e marcenaria, primordialmente a gente precisa de planejamento. Porque são dois itens que podem ficar muito bem juntos, mas tem que ser muito bem pensados. Exato. E projetados. Sim. E planejados, né? Quando a gente vai pensar em iluminar um móvel, a gente tem diversas formas de fazer isso. Fabiano, qual é a forma mais recorrente de iluminação imobiliário que você passa na sua loja? Só abrindo parênteses aí, parece que tudo que ela tá falando a gente acabou de falar, né? Planejamento, organização, parceiros, etc. Sim. E tal. Eu também vou falar de novo, tá? Não quero... Fale. Eu vou exagerar um pouquinho aqui. Eu acho o seguinte, olha, primeiro lugar, a Juliane falou e eu assino embaixo, falamos, inclusive falei no podcast anterior. Não adianta fechar com fornecedores que não são do seu núcleo de amizade, pelo menos de amizade. Porque o fornecedor que ele sabe fazer um bom trabalho, ele só tem parceiros e amigos de outros fornecedores que também sabem fazer um bom trabalho. Primeiro ponto é esse. O segundo, a comunicação é super importante. Eu cito muito a questão da elétrica, né? A elétrica é uma coisa complicada, a iluminação é uma coisa complicada para a gente administrar, porque a gente não sabe o time. E às vezes o cliente atrasou a parte da iluminação antes do móvel. E aí como que a gente faz? Às vezes eu tenho que desmontar móvel, porque aí ele pensou que naquele local ele teria que colocar uma iluminação. Ou ele esqueceu de fazer isso. Então, eu sempre falo, sabe, Juliane? Eu falo o seguinte, o projeto tem que andar do início ao fim com todos os fornecedores prontos. Exatamente. Primeiro, budget. Às vezes a pessoa se confunde nos valores, chega no final das contas, ele está com um valor muito mais alto do que ele imaginava e às vezes ele não consegue nem finalizar uma obra. Segundo, todos os fornecedores que trabalham tanto na parte externa quanto na parte interna, eles precisam se comunicar. Eles precisam saber um da história do outro, saber o que está acontecendo com o outro, porque às vezes o momento que ele vai entrar não é o momento que a gente está imaginando. É um momento muito anterior. Exemplo, vamos fazer iluminação. Ok, você vai fazer uma iluminação aqui, colocar LEDs, etc e tal. Eu preciso deixar pontos ali. Se tiver automação, a automação precisa colocar o cabeamento dela junto com o controle lá atrás. E aí a gente vem com o móvel, coloca tudo. Fecha, coloca painéis e tal. Puxa, faltou os LEDs.
É o que mais acontece. Aí vem e tira tudo de novo. Vai gerar automação. Aí vem e coloca. Mas por quê? Porque o fornecedor de automação é uma pessoa distinta, você não conhece, não tem relacionamento. O fornecedor de iluminação é outro, porque o cliente, às vezes, eu gosto de falar que o cliente de planilha é o mais complicado de se lidar. Porque ele está 100% focado na planilha, nos custos. O custo, na verdade, não é aquele final que ele está olhando ali do fornecedor A, B, C e D. Não é esse que é o melhor custo dele. O melhor custo dele, às vezes, é o fornecedor mais caro. Ah, mas como que fecha essa conta? Claro que fecha, porque o fornecedor mais caro vai fornecer para ele muito mais informação do que o fornecedor menos caro ali. Então, esse é o grande lance. Eu vou entrar até no mérito da Juliane, mas é mais para agregar. Às vezes o fornecedor fala, não, eu vou daquelas grandes lojas que todo mundo conhece, tem nome, A, B e C, que todo mundo conhece, porque eu vou comprar lá, porque eu cheguei lá no balcão e fiz um orçamento das lâmpadas tal, e ele me passou um valor que cobriu o valor da empresa dela. Mas e aí? E a assessoria? Sem sombra de dúvidas, eu acho que esse ponto é fundamental. Tem muitas coisas, como o Gui falou no episódio anterior, invisíveis, né? Que fazem parte de uma boa parceria. Quando você tem um pool de fornecedores que trabalham com você, você consegue ter acesso. E quando você vai por conta buscar num home center, por exemplo, é um produto completamente diferente. Até pegando o gancho do que você estava falando do valor, né? O cliente ele tem um budget de todos os itens da casa. Na marcenaria, isso muito mais você do que eu vai entender. Você tem lá, por exemplo, vai deixar aonde vai colocar a fita. Então ele vai pensar. Isso tudo gera um valor. Aí o cliente, ele simplesmente lá na frente, ele quer comprar um LED. Então a gente vai colocar o LED, vai embutir aquilo no móvel. Só que o Fabiano, ele já entregou. Então não tem mais como fazer o chanfro. Aí o LED fica exposto. Aí não tem como passar uma elétrica. Então isso tudo vai gerando um custo. Então não tem como. Por exemplo, uma vez que você já tem um preço fechado daquilo e já instalou, para você tirar tudo aquilo também tem um custo. Então o cliente acaba não fazendo algumas coisas que estava no caderno, que estava ali relacionado, porque ele entende que dá para fazer depois. Eu falo isso, já falei em todos os podcasts, eu falo a mesma coisa, e eu acho que é o mais importante. A questão da instalação, do palpável, seja na iluminação, seja no produto de marcenaria, seja em qualquer lugar, seja na louça e metais. O pegar no produto, talvez ele seja lá no final, mas o pensar nele, o projetar e fazer com que aquele caminho tudo dê certo, ele é pensado no chão. Porque a hora que você compra, a equipe de arquitetura que foi escolhida para fazer aquilo, vocês estão pensando aquilo há 3 meses antes daquele caderno ficar pronto. 3, 4, depende muito da obra. Então, siga aquilo. Aquilo tem um porquê. A planilha mesmo. Hoje mesmo eu falei para um cliente, ele falou, tem a empresa XPTO. Eu falei, eu não consigo nem olhar para isso, porque não dá para eu me comparar com isso. Porque o LED é muita coisa. Como que você vai colocar um LED hoje numa madeira sem ser 12 ou 24 volts? Se pegar fogo no 110 e no 220, eu boto fogo numa casa. Aonde que eu vou esconder a fonte? Então isso eu tenho... Não sou eu, Juliane, né? Tem toda uma equipe atrás de mim que faz tudo isso dar certo. Eu vou, invento e... né, os arquitetos inventam. Mas tem toda uma equipe atrás que faz com que isso funcione. Tem uma equipe inteira, tem mais 19 pessoas atrás de mim. E isso também vem de encontro a uma outra coisa que, inclusive, falamos no outro podcast, que a gente não vende produto, né? Exato. A gente vende serviço. O produto, ok, tem que ter uma ótima qualidade, etc e tal. Mas o serviço, ele vale muito mais que o produto. Até falei, Juliana, eu falei com eles no outro podcast, que eu falo para minha equipe o seguinte, olha, gente, a nossa venda só começa depois que o cliente assinou o contrato. Exato. Porque o produto, ele tá lá, tá palpável, a pessoa viu e tudo mais. Agora, dali para frente é uma assessoria. Sim. Ali a gente vai ter que se entender com a iluminação, se entender com a automação, se entender com a elétrica, se entender com quem fez do piso, se entendeu? A gente vai ter que se entender. Então, assim, sempre falo e vou repetir. Feche projetos com pessoas que a gente conheça. Fabiano, mas o fornecedor X lá não é quem me dê tanto... Eu não tenho tanta
afinidade para etc e tal. Ok, mas tente da melhor maneira fechar projeto com pessoas que até o arquiteto conheça. Porque o problema maior está também na conclusão final. Você olha um render, um negócio lindo, maravilhoso, iluminação, etc e tal. Aquilo tem que atender no final das contas. Sim. E se você tem 2, 3, 4, 5 fornecedores? Ah, olha, eu fechei, no meu caso, eu fechei com o fornecedor do Paraná. Não, legal. Paraná, legal. Fornecedor do Paraná, bacana e tal. Mas imagina a logística da pessoa. Vem lá do Paraná. Vem trazer os móveis. Ah, tem uma peça errada. Volta para onde? Para o Paraná para fazer. Ah, mas e a comunicação? Além de tudo... Ah, não, mas o meu fornecedor, ele já fez para minha sogra, para minha mãe, para minha avó. Ah, eu tenho um caso lá com 30 anos. Mas eram outros momentos. Sim. Lá atrás, você não se preocupava com a iluminação Sim, numa sem obra. dúvida. Lá atrás, você não se preocupava com a automação na iluminação. Lá atrás não existia iluminação embutida em móvel. Não existia. Era quadradinho, painel, quadradinho na parede e acabou. Hoje a coisa mudou. Eu acho que não tem problema falar isso, porque se tiver problema, corta também. Mas já Tá tive bom. cliente meu que não fechou, por exemplo, com o Fabiano, né? A gente não obriga o nosso cliente a fechar com ninguém. A gente, na verdade, apresenta a possibilidade. E ele compara o orçamento e escolhe. E fechou com o marceneiro da família, amigo, muitos anos e tal. No final do processo, tinha tantas queixas que eu falei, olha, talvez fosse mais interessante ele ter sopesado e fechado com as pessoas que estão ali com sinergia, né, em torno da gente. Porque ele acabou colhendo muitos problemas. E isso tem a ver também com o que eu falei no outro podcast. Então, quem não assistiu, assista o episódio anterior. No sentido de que se ele fecha com outro fornecedor, a gente não tem como também dar o suporte e a garantia de que aquilo vai ter uma boa conexão com os outros prestadores que a gente conhece, porque a gente não tem E até porque é difícil, né? Porque às vezes você vai pedir... Hoje aconteceu um negócio, vou dar um crédito para a Foreplan. Hoje eu tava conversando com um cliente, e aí eu falei, viu? E eu fiz milhões de perguntas, aí eu perguntei, até a Marilda me perguntou, Ju, e automação? Eu falei, você sabe que eu esqueci de perguntar? E é meu cliente parceiraço. Aí eu liguei, ele falou, você não sabe. Falei, pronto, tá na minha casa agora. Eu já liguei, ele falou, quer que eu veja? Eu falei, não, deixa que eu vejo. Eu já liguei, já conversei com o Adriano, já tá tudo resolvido. Então, assim, eu tenho liberdade de acesso. Como eu vou ligar pro Fabiano e falar, Fábio, eu preciso disso, disso, disso. Não existe uma burocracia. Ah, mas por que você quer? Ele não vai nem perder tempo de me perguntar. Ele vai me dar as informações que eu quero. Ele vai me dar o 3D, o SketchUp, o que eu precisar pra eu tirar os pormenores do projeto. Ou eventualmente mandar alguém lá pra ajudar a resolver. Exato. E aí tem outro aspecto do que você falou que eu acho muito importante, que é o seguinte. Sem planejamento, às vezes o cliente pode excluir alguma solução projetual que vai ficar bacana pra caramba quando estiver pronto, porque ele acha que não dá certo executar. Porque ele não teve um bom assessoramento. Exato. E aí, às vezes, ele não conta com nossa bagagem, porque ele não nos aciona, mas por uma dificuldade da equipe de execução, né, de qualquer um dos materiais, vamos falar aqui de marcenaria e de iluminação, uma solução conjunta, que a marcenaria não domina tanto, mas que a gente projetou para ser daquela forma, o marceneiro vira e fala, isso daqui não vai funcionar. O cliente deixa de fazer, pronto, mudou o projeto, não fica aquele resultado que ele pagou para ter. E muito né? disso do LED, porque aí o marceneiro, né, não desmerecendo, tem ótimos profissionais em Sorocaba, inclusive, mas quando ele vai fazer aquilo, ele não tem o know-how de estar presente em grandes obras. Então ele fala, mas não precisa pôr o LED aqui. Ou ele simplesmente vai numa casa de material elétrico e compra um LED branco. Aí o projeto de vocês é todo lindo, todo maravilhoso, todo pensado. Chega lá aquela lâmpada azul. E o cliente faz o quê? O cliente ele não acende, porque ele tem vergonha de acender aquilo. Então, por uma coisa tão boba, e que grande parte das vezes, eu falo isso em 90% das vezes, se o cliente ele nos der, né, talvez eu fale isso no sentido geral da arquitetura, se o cliente der a oportunidade do lojista explicar tecnicamente o porquê daquele valor, porque não é o preço, é o valor que está sendo investido naquela obra, ele vai entender aquilo, ele vai degustar daquilo de uma forma mais saudável. Não simplesmente, lá é mais barato, mais caro. Sim. Sempre vai ter o mais barato, sempre vai ter o mais caro. Sim. Isso pra tudo. Exato. Né? Mas se ele conseguir entender, sentar e conversar com o lojista, entender que tem um técnico, né, tem um profissional ali que foi capacitado para aquilo, ele vai entender a diferença e aí sim vamos discutir o que vai ser bom financeiramente para ambos. Mas simplesmente comparar isso por aquilo nunca vai chegar. Essa lógica é uma lógica assim, ela é antiga e quem quer preço vai atrás do preço mais barato.
Né? Tem aí o home center da vida, tem aí o seu João da marcenaria. Tem sempre. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quem vai atrás de preço é quem já tem muita experiência numa obra num todo. Esse aí tudo bem, ok. Talvez ele vá no marceneiro, que o marceneiro vai ajudar ele. Talvez ele vá no home center. Não tem problema algum. Porque ele vai estar preparado para Ele dar tá preparando soluções pras que vão adversidades. precisar É. ali. Porque vai surgir Vai ter, muitas adversidades. E ele vai ter que trabalhar para isso. Tem uma outra coisa que a gente tem que pensar também, que é o seguinte. O custo da... vou me posicionar como um cliente agora, tá? O custo do meu tempo é caríssimo. Será que está na minha planilha lá? Exemplo. Estou comprando com a Juliane. Juliane tem... eu coloquei na minha planilha a Juliane, fulano, ciclano, beltrano. Tá ok. Eu não vou optar por ela porque ela não é das mais baratas. Ok. Mas qual que é o custo que isso aqui vai gerar para mim de eu comprar no home center, por exemplo, e não estar trabalhando com ela, que ela vai me ajudar? Qual é a cor melhor? Qual que é a intensidade que fala de... Intensidade. Intensidade de iluminação. Vai Qual que é o etiquetado por ambiente, Fabiano. tamanho? Qual que é o tamanho do LED que eu vou precisar pro Tulandão? Como é que vai funcionar isso? Vai aparecer as bolinhas? Mas o dia que ele comprou comigo, ele comprou... Na verdade, ele só pagou, né? Porque ele ficou 2 minutos na loja no telefone e falou, é isso. Por quê? Ele Eu não, não tô- ele não sabia nem o que ele tava comprando. Exato. É isso. Eu não estou preocupado com o valor exatamente. Eu estou preocupado com o preço exatamente. Eu estou preocupado com o valor que isso aí vai me gerar. E eu preciso fazer outras coisas. Ah, mas eu estou economizando X aqui. Mas será que o tempo que eu vou ter que me disponibilizar para ficar voltando, para ficar resolvendo, para ficar trocando, para o eletricista pôr e queimar, para depois eu ter que desmontar, para etc. Qual que é o custo disso tudo? Então as pessoas que estão... Volto a falar... assim, com todo respeito, quem quiser continuar fazendo planilha, ok, obrigado, pode continuar. Mas a planilha, ele é o grande vilão. Ele é o grande vilão de uma obra. Porque não é igual você comprar, como eu posso dizer, o mesmo celular em 3 lojas. Se você fosse fazer uma avaliação do mesmo celular em 3 lojas, não é isso. Porque você vai ter o mesmo celular. E eles vão entregar, e a empresa vai entregar a mesma garantia. Não, isso tem produto, isso tem entrega, isso tem assessoria, que é o que custa mais caro numa obra. Sim. Então, quando você opta por esse, aí eu concordo. Aí é legal você fechar. Exatamente. Né? Exatamente. Por que tem muita loja, tipo, a própria a Fest mesmo, né? Você vai ver. Muita gente compra ali. Porque a garantia não é da empresa. Ali é um tirador de pedido. Sim. A garantia vai ser lá, sei lá, da marca da TV, da marca da geladeira, marca X. Ali é um tirador de pedido. Então ali sim. Mas é diferente você pegar um móvel mesmo. Sim. Ó, por que tem que ter um puxador X ou um puxador Y na cozinha? Porque é um lugar diário, todo mundo mexe. Vai limpar a cozinha, jogar. Tem todo um processo a se pensar. Né? Como várias vezes a gente já pensou mesmo. Tem cliente que fala assim, por que não põe fita de LED embaixo do móvel da cozinha? Porque a sua funcionária não vai ter a delicadeza de toda vez. Por quê? Mas minha funcionária... Não é isso. Porque vai jogar água, gente. É um lugar que você vai jogar água. Tem que se pensar. Tem gente que ela simplesmente quer vender. Já teve clientes que falaram assim, mas você não quer vender isso pra mim? Não é que eu não quero. Eu não quero me responsabilizar por algo que eu sei que vai dar errado. Essa semana eu fiz um acompanhamento de um projeto, de um projeto que vai ser tipo um shopping em Sorocaba. E aí o arquiteto me procurou e ele foi falar de N coisas da lâmpada. Ele falou, o cliente quer essa lâmpada. Eu falei, olha, eu não indico essa lâmpada, porque não vai iluminar, é isso. Aí vem desde dos móveis, os móveis que estão sendo usados embaixo são cores escuras. Tem todo um processo, não é simplesmente vender uma lâmpada. Daí a arquiteta parou e falou assim, Ju, peraí, então não vamos colocar essa. Eu vou explicar porque eu também não quero me responsabilizar por isso. Entendeu? Então tem um pensar, não é simplesmente, eu vou pôr 4 gavetas porque eu quero por 4 gavetas. Não, eles pensaram, são 6. São 6 por causa disso, por causa daquilo. Tem um pensar. Né? Então siga o seu projeto, respeite o seu sonho que foi passado, né? Foi você que falou que você queria aquilo. E uma coisa que é legal, né? Se a pessoa ela contratou um arquiteto, ela já é insegura na execução do projeto, certo? Porque senão ela não contrataria um arquiteto para fazer todo o interior. Sim. Concorda? Então eu acho que essa linha ela tem que ir até o final. Mas eu tenho todo o caderno do arquiteto e eu posso fazer o orçamento onde achar melhor. Ok, perfeito. Mas será que vai entregar do jeito que você estava imaginando? Eu faço uma pergunta para você. Isso aí é super simples de você responder. Quando você tem um fornecedor que você não conhece,
Você consegue ter a mesma inserção com os fornecedores que você conhece? Não, É gente. isso. É isso. A inserção é outra. E outra, o fornecedor também, ele tem aquela... uma pessoa não conhecida, ele já tem aquela resistência com o arquiteto. Porque acha que o arquiteto vai pedir para ele algo que ele vai ter mais dificuldade de executar. Você entendeu? Então, assim, Exato. tudo isso, gente, tá dentro de um bolo que se na hora lá, no final do dia, a hora que ele fizer a conta, valeu a pena ele trabalhar com os indicados pelo arquiteto. Isso foi maravilhoso que você falou, porque é bem isso. Eu já acompanhei, você deve mais ainda, porque a minha parte acho que é um pouquinho mais fácil, você é muito mais difícil. Se o cliente não vai na onde o arquiteto pede, ele acaba mudando totalmente o projeto. Por quê? Porque não está seguindo aquilo. Então, por exemplo, o seu produto, ele consegue entregar a imagem certa, aquela proposta que foi vendida para o cliente, perfeito. Só que alguns outros fornecedores não vão conseguir. Então, o cliente acaba abrindo mão do sonho dele, né? Daquele closet, daquela cozinha, daquela painel bonito. Por quê? Porque ele simplesmente optou por uma outra pessoa que, por a não capacitação dele, não entregou aquilo no final, né? Que acaba mudando o projeto de vocês. Isso é muito triste. E tem uma outra coisa importantíssima, né? Por exemplo, iluminação. Vou dar um exemplo da iluminação. Pode ser que um ou outro item, a pessoa se arrependa. Eu comprei no lugar errado, tal, vou voltar e comprar com a Juliane. Sim. Agora, tem outras coisas que não. Sim, porque sim. o custo é muito maior. Exato. Eu falei isso aqui também, vou repetir. Às vezes o cara vai conviver com aquele sofrimento o resto da vida, porque ele optou pelo marceneiro mais barato. O Você resto não vai da vida. trocar um Ele não móvel consegue inteiro arrancar da tudo. cozinha. Imagina, ele não vai conseguir fazer isso. É igual coisa torta, né? Aquela porta da cozinha tortinha aqui. Então ele não vai ficar pra sempre aquilo, não vai mudar. Cor, um acabamento ruim, etc. Ele não vai conseguir tirar, principalmente porque ele já vai estar dentro da casa. Sim. Como que ele faz? Muda para poder desmontar tudo? Com exceção as iluminações que vão nos móveis, porque essa também é extremamente difícil de trocar se você não planeja. Sim, exatamente. Uma outra coisa, desculpa te cortar, mas só para reforçar. A gente faz o móvel, coloca o móvel, painéis, armários e tudo mais, pensando que na vida útil da iluminação, ela pode ser feita a manutenção. Exato. Igual aquela imagem que eu mostrei há um tempo atrás. Isso tudo é pensado. Sim. Agora, quem não está na área, quem não conhece, quem não sabe trabalhar, ou quem não tem a mesma linha de pensamento, pode embutir lá uma fonte no lugar que a gente tem que arrancar o painel da casa do cara inteiro, de 4,80 metros de pé direito. Isso eu já vi acontecer. E tem aí que ainda assim, se você tem um profissional, tipo, que... né, uma empresa que tenha um profissional que vai abrir aquele móvel, Sim. ainda assim você é um pouco menos trabalhoso. E quando o eletricista simplesmente vai lá, puxa o fio e joga, a marcenaria vem e fecha, acabou. Aí você faz o quê? Ou joga atrás do painel. Isso. Você faz o quê? Aí Você arranca painel, arranca televisão, arranca tudo. Não tem o que fazer. Aí fica queimado, ou usa lá o tempo. Porque assim, a pessoa que contratou essa pessoa, né, o cliente que contratou esse tipo de profissional, ela já não comprou com alguém capacitado para aquilo. Porque você entrar na loja, eu tenho certeza que todos os colaboradores da loja vão de cara falar isso. Aonde eu vou pôr a fonte? É a primeira pergunta que a gente faz. Porque isso é muito importante. Então, quando você compra num lugar que não tem uma equipe capacitada para isso, ele não vai perguntar. Então, vai simplesmente pegar o quê? A fonte, jogar a fonte lá atrás, acabou. Sim. A primeira já é uma fonte ruim, uma fita ruim, né? Porque se a pessoa não sabe nem o que ela tá vendendo, ela não vai vender qualidade. Queimou daqui 1 ano, acabou. Ela usou 1 ano lá. E o marceneiro lá do Paraná, ele não consegue vir. Entendeu? Olha que judiação. Ou o marceneiro de Sorocaba, vizinho do meu tio, fechou. Isso, puxa. Teve um Eu problema acho de que fechar. vocês Ele fechou, né? Porque ele fecha. Sobre a fonte. Então, quando a gente pensa em iluminação de mobiliário, né, de marcenaria, essa é uma das maiores preocupações também, né? Sim. Onde você vai deixar uma fonte. Mas também é um tipo de iluminação que fornece mais possibilidades do que aquela no gesso, né? Que você pode colocar dentro de uma porta, você pode colocar dentro de um nicho. Eu acho que tem mais possibilidades para fonte, certo? Sim. A pergunta é você que está perguntando sobre... Eu vou juntar com a minha primeira pergunta. Qual que é o tipo de iluminação imobiliário mais recorrente que vocês têm lá na loja? Por quê? Eu imagino que seja fita de LED. E se for a fita de LED, tem a fonte. E aí a fonte geralmente precisa ser embutida em algum lugar.
Certo. Sempre se faz o seguinte: coloque iluminação ou dentro de fechamento de armário, quando o armário tem fechamento. Exemplo, ela tem uma cozinha, tem um fechamento. A gente usa uma daquelas laterais para deixar a iluminação pronta ali. Ou em lugares que você não tem raio de visão. Tá? E aberto. Ah, mas vai ficar lá aparente? Não. A pessoa só vai conseguir ver uma fonte se ela subir numa escada de 7 andares e olhar por cima. Mas eu sempre respeito isso aí. Bota sempre o lugar mais aparente possível. Porque a gente também tem a dificuldade com a mão de obra. Entendeu? Sim. Poxa, igual ela falou, quando é que você consegue juntar um eletricista junto com o marceneiro ou junto com uma loja para poder fazer uma manutenção? É mais complicado a agenda. Então eu sempre gosto de deixar em lugar que a gente consiga resolver rápido. Exemplo, tá no fechamento de armário. Tira-se o fechamento, uma peça X, guarda. Vai lá o fornecedor, o eletricista vai, arruma, ajusta, liga tudo bonitinho. Daqui a pouco, no outro dia, a gente vai lá e faz o fechamento. Ou em um lugar que esteja escondido, aí é perfeito. Hoje Sabe? a fonte Slim, ela dá muita liberdade também pro cliente, porque assim, ela é uma fonte de 1,6 centímetros. Então se você colocar no fundo, no mais alto possível, você pode colocar dentro do móvel. Não vai tirar espaço. Não vai tirar espaço, que é muito importante, Sim. e não vai atrapalhar. Então, outra coisa que é bastante importante, por exemplo, você fechou um cliente, eu fechei um cliente com vocês e eu vou até o Fabiano e falar, Fabiano, eu preciso do pormenores, então eu vou dar algumas ideias, pra quê? Porque no caderno técnico vai lá. Então, por exemplo, Fabiano, onde que tem o fechamento? É aqui. Pode deixar? Ju, pode deixar aqui. Então, no meu caderno vai estar. Eu pego o projeto da marcenaria, do Fabiano, coloco ali dentro e tá lá pro meu cliente. Cliente Caio, aqui estão suas fontes. O eletricista numera, tipo, LED cristaleira. Coloca uma etiquetinha ali, LED prateleiras, acabou. Então, assim, é uma coisa muito fácil. Porém, tem que ter uma prevenção. Pensar antes. Não dá pra ele fechar os móveis e sem pensar. E explicar, gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu não quero fechar isso agora. Tudo bem. Mas então, vá até uma loja, conheça, né? Quantas vezes a gente já não fez projeto, o cliente estava comprando o projeto e ele já foi na loja para conhecer, para o cliente que vai virar daqui talvez um ano, ou que talvez nem vá. Mas vá numa loja, conheça o profissional, vai entender o que o seu arquiteto está te indicando. Porque tem um porquê daquilo. Né? Não é simples. São coisas, detalhes bobos que lá na frente você acaba não fazendo. E tem uma outra coisa bacana também, aí já na área dela, né? Que eu gosto de falar. Por exemplo, otimização. Quando você vai num lugar comum ou que a pessoa não conhece muito bem o trabalho teu, ela não consegue otimizar a quantidade de produtos que vai para tua obra. Então, por exemplo, vai num lugar X lá. A pessoa olha aquele projeto, ela fala, não, eu preciso pedir 10 dessa, 10 dessa, 10 dessa, 5 dessa, papapá. Quando é um profissional que já conhece, que já sabe, que já tem know-how, que já participa, já não é um vendedor de balcão, é um profissional. A Juliane, por exemplo, é uma profissional. Ela sabe dizer exatamente o que vai ali. Ali, já de cara, ela já corta várias coisas que uma empresa que não conhece muito do mercado faria. Sim. Isso é importantíssimo. Sim. Aqui vai precisar, tá? Um chute, tá? De X metros de fita LED. Ela fala, não é X metros. Aqui é a quantidade X, porque olha a medida que tem aqui. Então, tudo isso, volto a dizer, vale a pena estar sempre com uma assessoria próxima. E aí é uma outra importância também, porque a assessoria, ela faz com que o cliente também tenha mais tranquilidade até com fornecedores que ele não conhece, ou fornecedores que não estão dentro do escopo, sabe? Isso é muito importante, é mais fácil lidar com um negócio dessa forma. E assim, volto a repetir, vou repetir de novo. No final do dia, a hora que a pessoa olha na planilha lá, se ela economizou muito, ela teve um prejuízo muito maior numa outra ponta. Acho que é legal deixar bem claro, o pessoal que está ouvindo a gente, que a maior dor é a compatibilização. E o que é essa palavra que a gente tanto fala? É colocar um projeto dentro do outro. Sim. É o projeto da arquitetura, junto com o projeto da estrutura, do projeto da hidráulica, elétrica, sim, da iluminação, dos móveis planejados, né, junto com a decoração. Quantas vezes eu fui na luminária e vi vocês fazendo projeto, sim, em cima de outro projeto.
Na Milan Decor, mesma coisa. Tem o projeto nosso e tem o projeto de plano de cortes Sim. de vocês. Sim. E preocupado também com a questão da iluminação, para onde que vão ficar ali as fitas de LED, como o Caio acabou de mencionar. A gente vende serviço, a gente não vende produto. E a compatibilização, ela é essencial. A gente vende projeto de arquitetura, vende os projetos complementares, que são os famosos projetos de engenharia, e vende projeto de interiores. Teve um casal de clientes que contratou arquitetura, e o primeiro passo para você fechar com um profissional é a afinidade. E interiores eles contrataram com outros. Né? Afinidade com a gente da arquitetura, interiores Sim. com outro profissional. A gente teve uma experiência de compatibilização com eles bem duradoura. Compatibilizamos esquadrias também, com outro fornecedor, né? Porque daí outro fornecedor fala uma coisa que não tá diferente do nosso, né? Existe isso, né? E legal, passamos pelo processo. Acontece que a obra está quase no fim e eles pediram projeto de interiores pra gente, porque eles estão com muito problema de compatibilização no projeto de interiores. Isso faz quem quer solucionar o problema. A gente mudou, pivotou toda a estrutura do escritório para trabalhar a etapa do projeto de interiores na compatibilização. E a gente está hoje com, vamos dizer assim, 1 ano, vocês sabem disso, a gente está passando direto para vocês, com uma produção ferrenha, intensa, por conta que a gente vê a importância da compatibilização em todos os projetos. Então, quando a gente fala projeto, parece que é aquele projeto que vai para a prefeitura aprovar e pode começar a obra. Mas, tem o projeto do eletricista, tem o projeto luminotécnico, que é diferente do que é o projeto elétrico. Sim, totalmente. Projeto de imóveis planejado, ele tem que ver a espessura do batente que foi colocado na obra, onde está o interruptor. E tudo isso é o tempo invisível. Que ninguém, quando compra, tá no descritivo. Mas você sabe, Gui, que as pessoas já teve vários clientes, inclusive, isso é muito corriqueiro. Quando a gente fala de projeto, a gente fala assim, a gente demora 60 dias para entregar o produto e 25 dias para transformar o projeto arquitetônico num projeto luminotécnico. Né? Que tem toda uma visita na obra, uma conferência em loco, tem todo um processo. O pessoal olha, nossa, mas por que tudo isso? Porque a pessoa entende que eu quero demorar 60 dias para entregar. Eu não quero. Pelo contrário, eu queria pegar, entregar e acabou. Não, mas tem todo um acompanhamento, tem toda uma conversa de uma obra de vocês mesmos. Agora que, né, o Felipe foi A gente já fez a entrega e agora foi lá medir os perfis. Mas a obra de vocês não é perfeita? É perfeita, gente, mas o gesso não é perfeito. E tem um outro porém. Tem várias coisas, a gente tem que tirar as medidas. O seu móvel, por exemplo, você concorda que no AutoCAD, ele dá uma medida que é até lindo de ver. A hora que eu for lá tirar a medida, eu não posso responsabilizar a Milan Decor. Não. Eu sei que aquilo pode dar errado. Então a gente tem que ser parceiro. Ó, tá pronto os móveis. Que lá atrás eu já falei pra você. Aqui tem uma elétrica. Então você já deixou pensado. Ju, instalei. Vai lá e tira a medida. Então é toda uma conversa. E tudo isso gera economia. E tem uma outra coisa também, dentro do que você está me falando, tem um nome chamado interpretação, né? É uma coisa tão confusa. Porque assim, quem sonhou foi o cliente e vocês desenharam o sonho dele. Só que vocês têm uma característica, o arquiteto X tem outro, o Y tem outra. E aí, como é que você faz uma interpretação do projeto teu se eu não te conheço? É ruim, é difícil. Então, exemplo, olha, eu vou interpretar o projeto do Caio e do Guilherme. Ok, mas olha aqui, tá, eu sei que a característica dele é essa. Vou confirmar com eles para que eu seja bem assertivo aqui. Então, esse lance da compatibilização, ele vem de encontro à interpretação. Porque você imagina se a gente tiver que ter interpretação exata de tudo que passam para nós, de todas as pessoas. Aí o tempo fica muito longo, né? Então, voltando àquilo que eu falei anteriormente, a compatibilização é perfeita e a interpretação também é perfeita. Tem que ser a gente tem que saber como a comunicação. Se um está falando inglês e outro francês, não vai conseguir. É a clareza, né? Exatamente. A clareza nas informações. Não adianta você entender uma coisa e eu entender outra. Exato, exatamente. O projeto para o cliente é porque ele não é técnico. E ele tem que ser participativo. O cliente ele tem que projetar a casa dele. Sim. A gente fala que nós somos um catalisador.
É a ferramenta para ele desenhar o sonho. E ao mesmo tempo tem que ser técnico para a gente executar na obra. E existem exemplos para tudo isso que a gente está conversando, né? Vamos lá. Não gente vi a tem hora, né, fotos- Caio, de mostrar, né? Não, é porque estão lindas as imagens. E eu acho que Sim. realmente a gente consegue. E são detalhes dessas imagens que tudo teve que ser pensado muito antes. Sim, Muito antes. sim, exatamente. Solta a imagem pra gente aí, Joãozinho. Aí. Bom, o que a gente tem aqui? Muita iluminação e muito MDF. Exatamente. Olha só. Aqui dentro das prateleiras a gente tem iluminação, tá vendo? Olha, não é uma iluminação direta, é uma iluminação para baixo, para a gente não ficar 100% focado no móvel. Embaixo aqui, ó, desse móvel também iluminação, para quando a pessoa, por exemplo, acordei de madrugada e eu quero pegar um copo, Sim. ele tem ali uma proposta de iluminação. No teto também, super bem pensado, a iluminação pouca, mas numa quantidade, com maior quantidade de lâmpadas ali, ó, para poder iluminar. Então, assim, volta no que a gente falou aqui, né? 100% da iluminação de marcenaria hoje precisa de uma comunicação entre a loja de planejados e a da iluminação. Só E para aí? até valorizar aqui o projeto de vocês. Aqui na cristaleira mesmo. Não é uma cristaleira, é Sim, uma cristaleira. uma tá cristaleira. Você percebe, vou chutar, sei lá, 40 centímetros cada detalhe. 40. Então você vê que o pessoal da sua empresa, eles tiveram que pensar por quê? Foi interrompido e voltar. Então tem toda uma solda ali. Sim. A elétrica deve ter passado pelo meio. Eu vejo que tem um MDF ali no Uma meio. prateleira aqui. Sim. Deve ter passado por dentro. Então, assim, não é um negócio que dá pra fazer depois. Não. Outra coisa, aqui na parte de cima a gente deixa escondido É isso que eu ia falar. A fonte. as fontes. Né? Mas por que fica na parte de cima? Porque é fácil da pessoa manipular, né? E ninguém Já pensou vê. se eu deixasse embaixo do armário, dentro do armário, teria que arrancar essa cristaleira inteira. Então a gente procura deixar sempre escondido. Aqui em cima tem uma pedra. A gente procura deixar escondido atrás da pedra aqui, de forma que seja mais fácil o É manuseio, uma né? manutenção fácil, né? Exatamente. Porque a probabilidade, quando você trabalha com fita de LED de qualidade, a probabilidade de queimar a fita de 0 a 10 é tipo 1. Tá. É sempre a fonte, que é um componente eletrônico, é Sim. mais fácil. E tem picos de energia. e Exato. tudo mais, Então né? ele pega no componente eletrônico. É. Então, a probabilidade de você mexer na cristaleira é bem pouca. Então, deixa a fonte num lugar acessível. Exatamente. Qualquer pessoa vai trocar, né? Porque às vezes você pega uma fonte que custa, sei lá, R$100. Você tem que chamar tanta gente pra ir trocar. Sai muito mais caro que uma fonte. Aí o cliente faz o que? Ele troca uma vez. Nunca mais ele vai Acabou, trocar. Nunca mais acende. E a próxima imagem mostra pra gente que justamente esses perfis de LED, eles vieram pra ficar, né? Assim. E aí é legal, P, de repente, falar sobre a origem dele, porque você já me contou que eles foram feitos pra mobiliário, né? Na verdade, há uns 4, 5 anos atrás, foi muito usado em móveis, né? Era muito usado em móveis. Aí a arquitetura foi modernizando, foi cada vez mais, né? Inclusive vai ter novidade pra vocês de uma peça que bem forte agora, que tá vindo, que é do nosso parceiro, da Bela Lucy. E cada vez menor, porém com mais lumens. E o perfil, quando ele veio pra entrar no lugar das lâmpadas, né, dos spots, com aquele quadro pro par 20, enfim. Aqui mesmo é uma casa que, se vocês olharem, se vocês repararem, é uma casa alta. Então esse projeto, a arquitetura quando trouxe pra nós, foi um grande desafio. Por quê? É uma viga De madeira. de madeira, que então esse perfil, eu tenho um vídeo, eu vou procurar depois e te mando. É um perfil de canto colocado, então tá dos dois lados saindo. Então o pessoal que foi antes Parquet, inclusive, que fez, é uma obra em Itu, eles fizeram a cava pra gente dos dois lados, só que qual que era meu medo? Como é que eu vou fazer pra colocar? Porque são 12 metros Caraca. de fora a fora. A fonte alimenta 5, então eu tinha 2 metros de sobra. E eu não tinha uma quantidade muito grande pra pensar na fonte. Então, aqui vocês não estão reparando, mas essa viga do meio, ela tem uma cava escondida, as fontes estão todas ali. Só que isso muito antes dessa casa pensar em subir, a gente já estava pensando com arquitetura. Então, dá pra fazer? É o que eu falo sempre, já falei isso hoje, tudo dá pra fazer. Então, qual é o time que eu tenho pra eu fazer isso dar certo? Né? Aqui você repara que tem iluminação toda, não tem um spot nessa casa. Perfeito. Não tem um spot. Aí lá na marcenaria,
Na cozinha também é perfil. Perfil. E se vocês repararem, é todo um brick que tem atrás. Então, assim, não tem caixinha. Sim. Foi tudo pensado antes. Perfeito. Então, dá pra fazer. Perfeito. Mas a minha maior preocupação sempre vai ser aonde eu vou alojar a fonte. Pra que hoje nós estamos dentro de uma obra. Daqui 3 meses o cliente muda, ele não quer que você fique na casa dele. Sim. Eu costumo brincar que garantia é igual convênio médico, seguro de carro, você não quer usar. Né? A gente paga, mas a gente não quer usar. Você acha que a pessoa quer que eu fique indo lá? Se esse cara, ele não investisse numa fita de LED de qualidade, essa obra eu já entreguei ela faz uns 3 anos. Você acha que ele ia gostar de toda vez que queimasse? Juliane, vem aqui trocar. Ah, mas tem 5 anos de garantia. Ele não quer usar a garantia, ele quer saber. A garantia a gente compra pensando que se a empresa está me dando 5 anos daquilo, é porque é bom. a engenharia é boa. Então eu não vou usar durante 5 anos. A conversa é essa. Não é que eu não vou gastar. Eu não vou dispor do meu tempo para que alguém fique entrando na minha casa. Que é extremamente desagradável. Então aí foi muito bem pensado. É uma fita de LED, né, que tem a parte da Light Design, que foi a Sandra que fez o desenvolvimento da parte do quanto de lumens eu tinha que usar. Então tem todo um processo feito para simplesmente chegar lá e falar, o cliente, mas é só um LED? Não. É muita coisa que foi pensado antes. Show. Legal. Os cabideiros. É o máximo cabideiro. Os cabideiros É o iluminados. É lindo, né? Esse cabideiro aí, na verdade, não, ele já vem, a empresa já faz o cabideiro iluminado, né? Do lado esquerdo ali, ó, existe um tic-tac, tá vendo? Um ligue e botãozinho. desligue. Existem 2 maneiras. A primeira é no tic-tac e outra com sensor de presença. A pessoa passa e ele já ilumina a roupa. Isso aí é legal porque, assim, por exemplo, a pessoa fala, eu vou pensar no meu look do dia, vai. Amanhã eu já deixo tudo pronto, mas eu acordo muito de madrugada e aí eu só ilumino o cabideiro onde está o meu look ali. Pegou, acabou e saiu, né? Isso é super, super válido. Uma coisa também falando da iluminação, é a iluminação direcionada lá em cima, ó. Lá no closet. Isso é legal para chuchu. Porque você direciona para um certo local onde você quer colocar no seu móvel, né? Ali não é só o par 20, par 30 que está iluminando no geral. Ele está direcionado para algum lugar ali. Eu quero que ilumine onde eu tenho a minha calça jeans ali, onde eu ponho a minha roupa íntima dentro da gaveta. A hora que eu abro, a luz ilumina dentro da minha roupa íntima. Então, assim, perceba que tudo móvel, tudo que relaciona a móvel tem que ter iluminação bem elaborada e bem estudada, né? Senão acaba mudando um pouco, legal. né? Show. Isso é muito pedido, né? A iluminação do espelho, atrás do espelho. Tem muito cliente que pede pra gente, mas o principal dessa imagem é que é tudo invisível. Você não vê luz, emissão de luz nenhuma, só vê o efeito da luz, né? Exatamente, muito bem, por sinal, muito bem projetado. Então, ali é o seguinte, o que está mais valorizado aí? Por que está tão valorizado? A iluminação da madeira, né? Ela dá um calor para o ambiente fora do comum, né? Imagina se tivesse... Vamos ser mais práticos. Apagando essa luz aí, não vai ter tanto calor quanto você está vendo ali. Fica maravilhoso, né? Você olha os veios da madeira, ela chama atenção porque ela explode um pouco a claridade e depois ela vai aumentando a quantidade de veios de madeira. Então, assim, é muito assertivo esse tipo de iluminação, né? Invertida, Indireto. né? E valoriza absurdamente o seu lavabo, né? E é muito legal pensar nisso, porque assim, é um lavabo, gente, é um banheiro de visitas. Então, assim, o máximo que vai acontecer é uma mulher, sei lá, retocar uma maquiagem, né? Pensando no mais usual de verdade de um banheiro. Então, assim, não precisa ter aquele tradicional. Entrei no banheiro, tem que ter aquela lâmpada no teto. Não tem. Olha isso que lindo, não tem iluminação no teto. Olha que banheiro bem pensado. E é uma dica aí pra quem Lavabo. quer fazer uma reforma, né? Ou comprou um apartamento na planta, tem um lavabo, não quer revestir porque tem mão de obra, a marcenaria já faz esse revestimento, porque é um lavabo, não tem o vapor, Sim. dá pra colocar a madeira, Sim. uma iluminação, então é um ambiente que dá pra gente abusar da madeira e é um cartão de visita da sua casa, né? Sim. Quando a visita Exatamente. chega, ela quer entrar vai usar o lavabo. Eu tem que sou ser um essa ambiente pessoa. bonito. Eu sempre quero conhecer Você o tem lavabo da mania casa. de ir banheiro? Todos. Que legal. É engraçado. Em todo lugar que eu for, eu quero conhecer os lavabos. É engraçado que, por exemplo, em toda área comum, você tá com todo mundo, né? Então você não fica olhando o detalhe ali e tal. isso. No lavabo você tá sozinho.
Olha Eu já só percebi que isso. legal isso, E você, hein? eu reparo em tudo. Você Desde olha o detalhe, do sabonete, o da cheirinho delicadeza do do sabonete que a pessoa sabonete. coloca. Porque Exato. é um carinho que você põe pra sua visita. Exatamente. Uhum. O restante da casa Eu é comum, acho que é uma né? coisa Eu também boba. acho. Você montou uma bela de uma mesa, uma mesa posta, ok, né? Mas tá todo mundo ali, você não pode ficar ali olhando o detalhe. Agora o lavabo é você e você, né? Já perceberam isso? Que legal. Sim. Interessante, Muito bem. né? Tá vendo? Fazer um podcast, o próximo pode ser banheiros. A gente fala sobre. Não, é muito legal. É muito bacana. Bom, continuo falando aqui, né? Uma coisa super importante em marcenaria é um detalhe que a gente precisa estudar sempre antes. Perceba que aí a gente tem um metalon pendurado no teto, né? A maior dor de cabeça hoje, nós, fornecedores de móveis e de metalon, é o metalon no teto. Caramba. Por quê? Não sabia. Quando é projetado isso, às vezes a casa está pronta, o gesso está colocado. E onde que eu vou estruturar isso tudo? E em alguns momentos o cliente quer iluminar e aí não tem o ponto de iluminação lá também. Então assim, eu sempre digo, comece o projeto do início, já começa interiores também, porque tudo isso a gente pode pensar antes, né? A iluminação aqui atrás do armário verde aqui. É uma iluminação que precisa ter um ponto ali, que senão não funciona. Como que eu vou colocar a iluminação ali? Então, assim, todo esse detalhe a gente tem que pensar antes. Eu falo e sempre eu repetir, não deixe para o final, porque você sempre pode ter alguma surpresa lá no final e não são surpresas muito agradáveis, né? E essas surpresas não agradáveis, normalmente elas mudam o projeto. Pô, totalmente. Que é o mais triste, porque uma pessoa que ela viu isso aqui mesmo, uma imagem, né? Digamos que ela fosse um SketchUp. Tem todo um porquê daquele móvel ali. Aí fala, não dá. Como não dá? Exato. Frustra. A pessoa sai frustrada. Exatamente. E a serralheria pendurada no forro também tem um lustre. Que você tem que fazer o suporte. suporte. É, O próprio metalon, É. gente, eu tenho que pensar. É bem louco pensar isso, mas é uma verdade. Eu tô pensando ali, metalon, ferro ou alumínio, energia passando dentro. É um Sim. condutor de energia que não pode ter nenhuma emenda, porque se aquilo ali, por algum motivo, você não vai abrir aquilo ali pra você dar manutenção daqui 2, 3 anos. sim. Então vamos pensar, queimou o LED embaixo. O eletricista vai fazer o quê? Ele vai dar uma puxada, automaticamente ele vai forçar aquele fio. Se ele tiver isolado, ele pode abrir. Se ele abrir, vai ter uma vazão, né? Uma fuga de energia. Se encostar no metalon, você pode dar choque. Então, assim, não é simplesmente, dá pra colocar? Dá pra colocar. Então tem que colocar um cabo PP por dentro, um cabo sem emenda nenhuma. Um local que eu posso colocar a fonte, por exemplo, aqui tem um spot ali, eu tô vendo. Poria dentro do spot a fonte. Tem várias coisas. Não é dá pra colocar? Dá. Não é só comprar uma lâmpada. Não né? é só comprar uma lâmpada. Mas eu posso comprar no lugar? Pode, você pode se quiser. Muito bem. Aqui é uma solução que a gente usa bastante, inclusive não é nosso projeto, importante dizer. Foi uma referência da luminária, né? Mas é uma iluminação interessantíssima para sala de cinema. Exatamente. A gente sempre usa. É de uma sala de cinema, de uma parede, na verdade. E o cliente quis fazer isso aí. É porque você tem um elemento que ele é acústico, né? Porque ele dispersa a reverberação do som por ter esse movimento. E ilumina entre esses frestas, dá uma iluminação indireta E que que também é com a bom. madeira fica lindo também, né? Também. E que aí você consegue fazer painéis de N cores, ou o próprio ripado fica lindo. E você valoriza todo o ambiente, né? Muito bem. Que é muito melhor a acústica da madeira aí. Eu não sei falar, talvez eu esteja falando Não, tá besteira. certíssima. O cabideiro? Cabide iluminado. Essa imagem é minha, né? É. Tá se usando muito o espelho redondo com iluminação, né? Olhando para frente, cabideiro sempre iluminado e também essa ideia de jogar o móvel para frente De uma do esquadria. painel. Tá vendo o painel? Então, por exemplo, o painel acabou e o móvel continua. Isso está se Eu usando bastante. uso bastante isso, às vezes, como solução, né, para cliente. A maior parte dos clientes acha estranho, Sim. mas é porque não consegue perceber que é funcional, ainda assim funciona, né? Eu acho e o que metalon fica bonito, ali, ó. estético. E nada como uma iluminação natural. E o metalon ali, ele é bem discreto e dá uma impressão que o móvel tá voando, tá vendo? Lógico que tem que ter o metalon para poder apoiar aqui o pé do lado esquerdo, mas dá a impressão que o móvel tá voando num lugar que tem uma luz natural, né? Tá lindo. Muito legal isso aí. Muito bom. Acho que essa é a luminária.
Esse Esse é. Eu também acho. Esse tem um friso no MDF pra colocar a fita. Esse tem o friso, que é o que nós falamos, inclusive, lá atrás. Esse projeto aí, ó, se ele não tivesse sido pensado, muito bem pensado, você percebe que o exaustor dele tá no próprio móvel. Verdade. Então, aqui, o perfil, muita gente erra falando assim, vou colocar o perfil de embutir no móvel. Porque, assim, não é um errar, não existe errado. Se você colocar, por exemplo, a gente usa uma mangueira flexível. Então, eu vou mandar pra Fabiano, por exemplo, e vou falar, Fabiano, ó, eu vou usar 3 metros. Essa mangueira, ela é encaixada certinho. Então, ela não fica a borda lateral. Ela fica exatamente como vocês estão vendo. Você tá vendo que é uma coisa contínua? E não fica aquela bordinha. Por que que eu falo tanto da bordinha que não precisa ser embutido? Pode ser a mangueira flexível. Só um detalhe muito importante. Eu estou falando mangueira, é a mangueira que ela está entrando no lugar do perfil. A fita de LED não tem nada a ver com a... Não é mangueira iluminada, tá? Não é a mangueira da árvore de Natal? Não é a mangueira que vai lá na frente da casa da tia verde. Não é essa. Então, porque quando você coloca muito no canto do móvel, o embutido, você não tem espaço para aquela bordinha. Então, se você colocar a cava certinho com o sobrepor, fica zerado, fica exatamente como tá aqui. Então, vocês percebem que aqui você tem uma iluminação no painel, no detalhe do painel, né? Que é uma iluminação indireta, a pessoa tá almoçando, tomando um café, enfim. Ela tem uma iluminação confortável. E aqui entra como decorativo, porque eu acho que muita gente hoje tá mudando, não quero lustre, não quero lustre. Você pode decorar com tantas outras coisas, gente. Não Sim. necessariamente você tem que ter uma peça em cima da mesa. Tem o perfil no teto e tem no móvel. Muito bem. Tá bem iluminado. Ô, P, você falou uma coisa que eu não sei se você já falou, mas eu achei muito importante repetir. Quando compra com você, você manda o material de iluminação pro Fabiano? Na verdade, eu pego o projeto dele, que é o pormenores do projeto, pra eu adaptar na iluminação. Eu pego o projeto dele. E na obra, quando você entrega Separado por ambiente. separado por ambiente. Entendi. E tira a medida final na obra. Tira a né? medida final na obra. Eu falo da medida final e é uma briga eterna, que tem muita gente, tem muito cliente principalmente, fala, mas precisa? Eu falo que precisa porque eu trabalho na área há muitos anos, conheço o trabalho de todos, a grande maioria dos arquitetos de Sorocaba, as grandes empresas, e assim, gente, é um trabalho humano, não dá pra ser... o AutoCAD ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, e aquilo não existe. Um teto. Não existe, meu gesseiro é bom, meu gesseiro é ruim. Sim. Não tem, gente. É assim, P, se a gente tem uma diferença de 1 centímetro numa Muda iluminação tudo. dessa, por exemplo, se tá 1 centímetro menor, você corta o perfil. Exato. Se tá 1 centímetro maior, você fica com 1 centímetro sem iluminar. É. E você sabe de uma coisa, isso é muito importante. Eu falo para todos os clientes, isso claro que vai agregar valor. A luminária, nós optamos por não fazer ficar aquelas emendas pequenininhas. Né? Então, por exemplo, sei lá, tem 4 metros. Eu não vou pegar um perfil de 3 metros mais um de 1 metro. Eu vou pegar 2 perfis de 2 metros para eu fazer a emenda no meio. Para ficar esteticamente falando mais bonito. Então, vamos lá, eu errei 5 centímetros. Na hora de fazer o projeto, lá deu, sei lá, 3 centímetros que deu. Que é pequeno. Eu não vou pegar um perfil de 3 centímetros, chegar lá na obra e colocar. Exato. Entendeu? Porque essa é a cultura da luminária. Tem empresa que vende por metro. Eu não vendo. Porque é feio, gente. Vamos combinar, é feio. Então, tem esses detalhes. Então, normalmente eu pego o projeto da marcenaria ou da loja que o cliente optar por comprar. Quando eu tenho facilidade, né? Amizade é muito mais fácil, é claro, porque as pessoas, infelizmente, ainda não têm uma cultura de querer ajudar nessa parte. E é muito fácil. Então, eu transformo o projeto dos móveis na iluminação, porque é agregado. Então, é a mesma coisa de piso. Quando o piso, vocês mesmos trabalham muito com LED na escada. Se eu sei, sei lá, Fugê, ou é piso X ou Y. Se eu tenho acesso à pessoa, eu já falo, faz isso, deixa pra mim. E eu jogo na iluminação. Porque tudo isso vai envolver energia. Sim. É muito mais fácil pra mim, eu colocar no caderno e a pessoa ter lá na frente essa facilidade, do que ela lembrar lá daqui 3 anos, mas aonde tá esse fio? Perfeito. Da onde ele tá vindo? Você não vai lembrar. Que legal. Muito bem. Acho que temos a última caminhando pro final já, um painel lindíssimo, iluminado Sim. indiretamente. Sim, A última ficou pro grande finale mesmo. É. né? Belíssima foto. Ó, esse projeto é um painel em laca. Olha que coisa interessante, né?
Olha o tamanho dessa peça aí, ela é laca. Tá vendo? É uma laca fosca. Isso dá uma fineza pro projeto que vocês não imaginam. E também com a iluminação no ripado. Iluminação no ripado é lindo, é tudo, né? Porque ela deixa lindo o projeto, joga pra cima e pra baixo e valoriza o ripado Flutua, também. né? O painel tá flutuando, ó, tá voando aí, né? É isso. Muito isso. bem. Gente, eu acho que foi um dos episódios que a gente mais conscientizou nossos espectadores sobre a necessidade de compatibilização e de planejamento. E que Legal. projeto e planejamento significam economia, né? É por isso que a gente agrega fornecedores, prestadores de serviço que trabalham com a gente, que têm conhecimento sobre o nosso material e a gente sobre o produto de vocês, Sim. porque para o nosso cliente isso significa economia. Então, quando o Fabiano fala, até para deixar bem amarradinho, né, que um dos grandes vilões é a planilha, porque se você só se ater ao preço, você vai gastar mais. Isso fica muito claro quando a gente pensa, por exemplo, numa mão de obra de execução da casa, né? Mais ou menos especializada. Uma mais especializada pode custar um pouco mais inicialmente, mas vai tirar mais economia a longo prazo. Então, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigado a É um vocês. prazer. Teríamos ficar aqui uns 3 dias falando de... Né? Delicioso. Não, que tem muito. Eu acho que é uma das coisas que, dentro da minha área e da área do Fabiano, acho que é o que mais conversa. Eu também acho. O que mais conversa. Que tem muito a agregar. E as pessoas têm que entender isso. Mas acho que hoje eu aprendi também isso. E é Que é quanto mais você se apega numa planilha, você apega a preço. E é gostoso a gente escutar quem fala do que ama, né? Sim. Você percebeu o que ela fala? Sim. Ela fala com aquele fervor, aquela Sim, paixão. Um pouquinho. Parabéns, viu, gente? Valeu, gente. Legal, Obrigado. Até o Tchau. próximo episódio. Tchau, tchau.